Olá, boa noite. O programa Papo Sério já está no ar. Nós temos a honra de receber hoje o doutor Getúlio Cruz, ele que é empresário, professor doutor da UFRR, radialista, escritor agora, né? E orgulho de Roraima. Boa noite, doutor Getúlio. Seja bem-vindo ao Papo Sério. Bom dia, Ismar. Eu quero cumprimentar os trabalhadores aqui da TV Ativa, seus dirigentes, o Roberto e Emílio, e cumprimentar especialmente os seus telespectadores. E para mim é muita honra estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Graduado em Economia pela UFPA, né, especialista em Desenvolvimento Rural Integrado e em Contabilidade Regional pela Fundação Getúlio Vargas, é mestre em Economia pela UFRS e doutor em Ciência Política pela mesma universidade, professor adjunto da UFRR, e leciona atualmente a disciplina Economia do Setor Público do Departamento de Economia da UFRR. Foi o 24º governador do território, de 26 de junho de 1985 a 14 de outubro de 1987, presidente do Conselho Territorial do Território Federal de Roraima, foi secretário de Planejamento do Governo de Roraima, diretor de Desenvolvimento e presidente do Banco de Roraima, secretário de Planejamento, Economia e Finanças do município de Boa Vista, de 2007 a 2012, entre muitos outros cargos que, se for elencar aqui, a gente passa o programa todo falando, né? E é proprietário do Grupo Folha de Comunicação. No último dia 20 de dezembro, o senhor foi homenageado pela Assembleia Legislativa, né? E com a comenda Orgulho de Roraima, muito merecida, aliás. Conte um pouco dessa sua emoção de ter recebido essa comenda, doutor Getúlio. Olha, para mim, eu recebi com muita alegria, né? E como a Folha é muito ligada à minha imagem e como é um jornal que tem uma postura muito crítica em relação aos políticos de um modo geral, eu confesso que eu não esperava ser homenageado, né? Receber essa comenda de Orgulho de Roraima. E eu tentei buscar as razões que poderiam ter levado os parlamentares, primeiro, a me indicarem, né? No caso, o deputado Chagas, que é o presidente da Assembleia, interino, e o presidente da Assembleia, Jalcio Renier, com a aprovação unânime dos 24 deputados, né? E eu fiquei, então, buscando que razões poderiam justificar essa homenagem. Um pouco, evidentemente, pela minha biografia, um pouco pelo que é a Folha de Boa Vista, para o Grupo Folha de Comunicação, de um modo geral, para o Estado, sem nenhuma presunção, a gente tem noção do quanto o Grupo Folha representou, sim, na história da imprensa, da política e da economia do Estado nesses últimos 30 anos. Mas eu me fixei numa possível justificativa. Eu tenho falado em vários ambientes que Roraima precisa encontrar o eixo do seu desenvolvimento, né? Até hoje nós vivemos da economia do contra-cheque, chapa branca, né, como se fala. Sim. Quase 70% das atividades econômicas do Estado de Roraima depende das atividades governamentais. E muita gente vê na agricultura, na pecuária, no agronegócio, o grande caminho para Roraima. Eu até acho que ele é um dos caminhos, mas não pode ser o único. Né? Não pode ser o único. Tanto que quando fui secretário de Planejamento da Prefeitura de Boa Vista, né, nós, juntamente com o deputado Hédio Vieira Lopes, que deu apoio à nossa ideia,
no parlamento, juntamente com o Najib Lima, que era, na época, assessor especial do Gabinete Civil da Presidência da República, nós conseguimos criar a área de livre comércio como uma alternativa para Roraima. E essa alternativa se consubstancia hoje nessas grandes lojas de departamento, nesses shoppings. E eu tenho a presunção de achar que nós estaríamos atravessando uma crise mais profunda ainda se não fosse a área de livre comércio, né? Também criamos lá a zona de processamento de exportação, que até hoje, infelizmente, não mereceu a devida atenção da prefeitura para a sua implantação, afora as dificuldades econômicas do país. Então, como eu defendo essas ideias, eu imaginei que essa honraria os deputados me concederam, talvez até para que a minha voz seja um pouco mais ouvida no que se refere a essa história. É preciso pensar urgentemente numa saída para o estado de Roraima. Foi assim que eu vi, né, do ponto de vista político, essa minha indicação para receber a honraria na Assembleia. Ok. Bom, a Folha de Boa Vista completou esse ano 33 anos, não é isso, de fundação. Que tipo de legado o senhor destacaria desse periódico, que é um dos grandes jornais, não de Roraima, mas da Amazônia? É o maior de Roraima, na verdade. É o que se fixou, né, na verdade, porque dezenas de jornais começaram aí, geralmente em época política, e aí passa ali 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos no máximo e fecha. E a Folha não, chegou aí, está aí hoje com 33 anos, né? Queria que o senhor falasse um pouco desses 33 anos aí da Folha de Boa Vista. Eu costumo falar, e eu vou repetir uma coisa, para mim parte do sucesso da Folha de Boa Vista vem da sua origem, né? Seguramente foi o único jornal criado em Roraima, né, que não foi pelas mãos de grupos políticos. Eu sempre gosto de lembrar que a Folha foi criada por 4 jornalistas, né, visionários, que imaginavam que era preciso ter um veículo independente no Estado, que não fosse pertencente a grupos políticos, né, e especialmente pertencente a governos. Essa boa semente foi que deu à Folha essa aura de um jornal que tem lá seus defeitos, né, tem seus erros, porque é feita por humanos, sim, mas um jornal que tem um veículo de comunicação que tem uma fixação única, servir a Roraima e a seu povo, né? Claro, volto a dizer, a gente erra. Sim. Mas o nosso norte, o caminho principal trilhado pelo jornal é servir a Roraima e ao seu povo. E é um veículo que tem aí na sua história vários profissionais que estão em Roraima, né, grandes profissionais, e também que saíram daqui, passaram pela Folha, tiveram a Folha como uma grande escola, né? A gente vai continuar esse papo no próximo bloco, Getúlio. O bloco já encerrou. A gente volta em 1 segundo. Tá? Em 1 minuto, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o Dr. Getúlio Cruz. Em algum momento o jornal se sentiu ameaçado, do Getúlio, em relação à chegada da internet, das redes sociais, que hoje são uma realidade no Estado? Bom, eu quero primeiro, Ismar, me referir àquela sua colocação última antes de terminar o primeiro bloco, né? É uma das coisas que nos orgulha muito, né? Quando a Folha surgiu, nem sequer a Universidade Federal de Roraima existia, e muito menos curso de jornalismo, né? E nós fomos, e isso nos dá muito orgulho, né, a casa de início de atividades profissionais de boa parte dos grandes nomes da imprensa de Roraima.
Bom, eu não me enquadro nesses grandes nomes da imprensa, mas eu tenho orgulho de ter começado ali no Grupo Folha, né? Também. Quer dizer, aliás, antes da universidade também. Né? Eu comecei primeiro lá como estagiário e tal, e no ano seguinte foi que eu passei no vestibular para fazer o curso de comunicação. Então, essa é um legado que seguramente, né, a gente tem orgulho até dos bons profissionais de caráter reto, e eu aqui não vou citar nenhum para não correr o risco de cometer alguma injustiça. Mas nós temos grandes profissionais honrados que passaram pela Folha. Né? Quanto à situação de competição, né, do jornal enquanto mídia impressa com as mídias alternativas, inclusive as redes sociais, nós sempre acreditamos numa coisa. O maior trunfo de qualquer mídia é a credibilidade. Sim. É preciso ser acreditado para poder sobreviver, né, no mundo atual das comunicações, que é plural, que tem vários canais, né, mas ninguém quer perder tempo, né, em mídias desacreditadas. Sim, com certeza. Né? E aí, eu já ouvi várias vezes, isso nos dá lá para a nossa família, e para os profissionais que fazem ou fizeram a Folha, um orgulho danado. Muitas vezes, por exemplo, alguma coisa sai numa rede social, no Facebook especialmente, né? Aí as pessoas correm, olha, deu na Folha? Sim. Deu na Folha, aí a Folha serve como, por exemplo, o contraditório, quer dizer, o veículo que, pela sua credibilidade, serve para checar as informações, a veracidade de outras mídias. Isso nos dá uma alegria imensa. E a gente trata a nossa credibilidade como uma pessoa normal trataria um cristal. A gente, diariamente, a nossa preocupação não podemos perder a credibilidade. Sim, com certeza. A Folha começou com o jornal, depois veio a gráfica, ou vice-versa, e aí foi crescendo, veio a Rádio Folha, né? Depois veio também a Folha Web. A Folha Web e o papel jornal. Quer dizer, hoje, quando se fala em Folha, você fala numa gama ampla é um conglomerado, na verdade, de empresas que estão aí, cada um fazendo seu papel, né? Eu queria saber do senhor, em relação à Rádio Folha AM 1020, né? O que foi que mudou com a chegada da Rádio Folha? Bom, a Rádio Folha, nós temos, na verdade, 3 rádios, né? Temos uma rádio também em Bonfim, que está aguardando apenas os últimos detalhes no Ministério das Comunicações para começar a atuar, e temos uma rádio lá em Santa Helena do Guairém, né? A Rádio Rumbeira hoje, antiga Rádio Activa. Eu inclusive, no meu documentário de graduação, eu fui lá na Rumbeira, fiz umas entrevistas lá, interessante. 100.3. Bom, a Rádio Folha, uma rádio AM, tem enorme dificuldade de se consolidar no mercado. Né? As interferências de outras mídias, de telefone, de energia elétrica, de tudo quanto se possa imaginar, interfere, e aí dá aquele som um pouco chiado. Se você entra dentro de uma garagem, já perde muito da audição, enfim. Mas a Rádio Folha, nós sabemos, né, que não somos campeão de audiência, não vamos dizer isto, mas nós temos uma coisa que eu não tinha visto em nenhuma outra rádio, é a interlocução com o ouvinte, né? A interação com o ouvinte. Eu até ainda vamos refletir um pouco mais sobre o significado sociocultural disto. Em torno dos ouvintes da Rádio Folha foi criada uma entidade não formalizada chamada Família Rádio Folha. Nossa, que maravilha. São milhares de ouvintes que fizeram uma rede de solidariedade.
eles ajudam-se entre si. E se algum adoece, toda a família Rádio Folha vai lá, presta assistência, né, faz trabalho de ajuda mútua. A parte social do nosso trabalho. Isso não somos nós a empresa que fazemos, né? É a família Rádio Folha, que é uma instituição não formalizada e que tem uma grande madrinha, que é a Madalena Aragão, a Madá. Né? Ela é uma espécie de coordenadora informal e eu nunca tinha visto isso, né, em nenhuma emissora de rádio de Roraima. Então, se alguém perguntar qual é a maior marca da Rádio Folha, eu diria para você, é a família Rádio Folha, essa instituição que ainda vai ser, com certeza, objeto de alguma tese acadêmica. Com certeza. Porque realmente... Hashtag fica a dica, né? Realmente nós nunca fizemos estímulos oficiais, formais. É uma coisa que se formou através de uma rede de solidariedade entre os ouvintes da Rádio Folha. Bom, o senhor também apresenta um programa aos domingos, durante a manhã toda, das 8 ao meio-dia, chamado Agenda da Semana. Né? Fale um pouco sobre esse programa. Ele realmente ele cria realmente essa questão de que o que se discute ali é o que vai realmente acontecer durante a semana. Consegue adiantar bastante essa questão? Pois o Agenda da Semana, eu acho que entre as classes sociais, econômicas e políticas, ele lidera a audiência no domingo. Né? Eu não vou ter a pretensão de dizer que a gente baliza, né, o que vai acontecer na semana, mas eu diria que a gente procura levar a informação, tanto quanto não distorcida, né, da população. A gente abre a participação dos ouvintes, eles dizem o que querem, E eu também já ouço o programa sempre, e eu vejo ali que todo mundo ali é convidado, não tem discriminação de A ou B, né? Não, ou seja, notícia, está lá no programa. Nós fazemos, temos esmerado cuidado para fazer um programa plural. Trazer todas as vertentes políticas, sociais, né? Deixar que o ouvinte diga o que sente no coração. Né? Nós temos várias vezes exemplo de clientes que choram, ouvintes que choram quando ligam para lá, que se indignam, que gritam. Né? E é um programa que é gostoso de fazer. Né? Às vezes a minha família reclama que eu, em vez de estar com a família no domingo, vou trabalhar também, mas me dá um enorme prazer apresentar o Agenda da Semana. A gente vai para mais um intervalo, né, e continuar essa conversa aqui com o Dr. Getúlio. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o economista, professor doutor Getúlio Cruz. Como economista, o senhor logicamente acompanhou toda essa situação aí de 2016, que eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que foi um ano atípico, né? Ano em que houve cassação de presidente, cassação de deputado federal, cassação de deputado, de senador, presidente do Senado, enfim. A economia deu aí esses sustos na gente, né? Eu queria que o senhor fizesse um pouco uma avaliação desse ano. O que foi que culminou com tudo isso? Osmar, sem nenhuma dúvida, 2016 foi o pior ano da história republicana brasileira do século XX, desde o século XX. Nossa. Né? O tombo da economia brasileira vai chegar a mais de 4%. Há previsão, inclusive, que possa chegar até 5%. Isso é a maior queda da economia brasileira da história, desde que o produto interno bruto é medido. Então, ninguém deve minimizar a crise econômica. A crise política,
né, o impeachment da Dilma, a ascensão do Michel Temer, é um episódio que o Brasil já ultrapassou, já passou com aquela saída do Collor e o Itamar Franco assumiu. Mas nós não resolvemos a crise política em 2016, que é profunda. Tão profunda que, afora o presidente da República, é um poder só. Você tem aí um Congresso Nacional, Senado, que tem quase 20 senadores ladrões. Ladrões provados, ladrões denunciados, né? Respondendo a processo. Respondendo a vários processos, não é só um processo, não. Você tem uma Câmara que tem quase 200 ladrões também, né? Gente respondendo a processo, né? Você tem um Poder Judiciário, se você pegar lá o Supremo Tribunal Federal, é um tribunal político. O Supremo Tribunal Federal está fazendo leis, e leis às vezes absurdas. Acabou de fazer tomar uma decisão aí esdrúxula, né? Em relação ao Renan Calheiros, permanecendo no... Como fez com a Dilma quando preservou o mandato eleitoral, quando fez com Eduardo Cunha, quando o afastou, quando a legislação não permitia, né? Enfim, no próprio Supremo Tribunal Federal, quer dizer, o comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal espelha bem o que é a nossa Suprema Corte. Lá tem gente ligada ao PSDB, ao PT, ao grande empresariado, e que expõe essas brigas. A última foi agora do Gilmar Mendes, que parece ser o peão que briga com todos ali, né, com o Luiz Fux, quando o Gilmar Mendes disse, nesses termos, ministro Luiz Fux, quando o senhor mandou parar a tramitação do projeto de lei de combate à corrupção, o senhor assinou o AI-5 do Judiciário no Brasil. O que é o AI-5? O AI-5 é o ato institucional número 5, assinado pelo general presidente Costa Silva, que fechou Câmara, Senado, caçou muita gente, né? O nosso ministro Luiz Fux caçou a Câmara. Caçou a Câmara, né? Por mais bandidos que tenham na Câmara. Mas, enquanto instituição, não dá para entender que um ministro do Supremo possa ir contra aquilo que é aprovado pela maioria dos deputados, né? Então, nós vamos, infelizmente, entrar 2017, do ponto de vista político, do ponto de vista moral, pior do que nós passamos em 2016, que já foi um ano terrível. Nossa Senhora. Do ponto de vista da economia, é possível uma leve melhora. Não é que a equipe econômica do atual presidente seja exímia, incompetente. Né? Não. É porque em economia, quando você chega ao fundo do poço, você começa a subir. Isso é o que eles chamam de crise cíclica. Né? Não dá mais para cair mais. Então, vamos ter aí, em 2017, um desafogo pequeno, que só não ocorrerá se nós continuarmos nessa crise política que a gente vive. É terrível essa crise política. O brasileiro se sente envergonhado do próprio país. E aí não tem mais nenhum poder que escape. O judiciário está corrompido, está contaminado, o legislativo nem se fala. O legislativo é um abrigo de ladrões, né? E está aí, a opinião pública sabe disso. E o poder executivo, o presidente Michel Temer, já teve que demitir 6 ministros por corrupção. E ele próprio é citado em alguns casos. Então, infelizmente, 2016 foi um ano terrível do ponto de vista moral e político, né? E 2017 não vai ser diferente. Fico triste com essa sua declaração, mas também não discordo. Vamos mudar de assunto um pouco agora, doutor Getúlio. Falar sobre em 2015 o senhor obteve o título de doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando defendeu a tese Roraima, Laboratório de Experiência dos Regimes Internacionais de Meio Ambiente e Direitos Humanos da Amazônia Legal.
E agora o senhor acaba de lançar o livro Ambientalismo e Indigenismo, Roraima como Laboratório dos Regimes Internacionais. Foi a culminância da tese que virou livro? Qual foi o período abordado na obra? Pois é, Ismar, esse fato me encheu de orgulho. Eu terminei a tese de doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Ciência Política. E mandei, como tem que mandar, mandei a tese lá para a biblioteca da URGS, que nós chamamos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá, eles têm um conselho editorial que analisa a qualidade acadêmica de todas as teses. E aquelas teses que eles encontram, né, elementos... Fundamento, né? Elementos de coisas inéditas, eles resolvem publicar. Para minha surpresa, eu recebi do meu professor orientador, um grande historiador, da mais alta qualidade, o professor Paulo Vicentini. Ele, um dia, eu recebo o telefonema dele, disse, olha, mande para cá uma fotografia sua, mande uma síntese do seu currículo, porque a URGS resolveu publicar o seu livro. Nossa, que maravilha. E eles pegaram aquele calhamaço da tese e eles transformaram em livro. A síntese, revisões, todas foram os professores da URGS que fizeram. Para minha surpresa, eles fizeram também, mais uma surpresa, me convidaram para ir para o Rio Grande do Sul para lançar esse livro lá. Né? E eu lancei no Salão Nobre do Comando Militar do Sul, né? Lá onde o Duque de Caxias foi comandante. Estava lá, inclusive, para o lançamento do livro, o vice-ministro da Defesa. Né? Eu me surpreendi muito com isso. Confesso a você que eu não esperava, eu até dizer, pô, será que eu escrevi coisas tão inéditas assim que eu próprio não percebi? E o livro eu não darei espaço para a gente falar sobre ele de forma mais abrangente, mas eu vou sintetizar. O livro procura explicar as razões porque Roraima, né, é um estado que tem mais de 93% da sua superfície dentro de áreas indígenas e unidades de conservação e reservas legais. Né? Roraima, rigorosamente, tem menos de 2 milhões de hectares que podem ser aproveitados para agricultura, pecuária, enfim. E o livro procura explicar as razões. As razões são que quem impôs isso ao povo de Roraima foram as autoridades federais, foi o governo federal. E com uma certa conivência com um segmento da classe política de Roraima, né, dos seus parlamentares, que não olham Roraima de forma estrutural, mas sim como é que podem aproveitar um dinheiro do governo. Muitos nem têm patrimônio aqui no estado, né? Independente disso, boa parte dessas emendas são roubadas. E aí, como você diz, às vezes não fica nada aqui. Né? Não que o que fica aqui justifica a roubalheira, não se trata disso. Mas se trata que isso é uma forma de saquear o futuro do estado de Roraima. Bom, nosso tempo já estourou. Eu queria só que o senhor dissesse onde é que a gente pode comprar esse livro, adquirir esse livro. Com certeza o papel jornal, né? E também deixar sua mensagem. Esse é o último programa do ano, né? E queria que o senhor deixasse a sua mensagem aí para a população de Roraima, né? Para os telespectadores da TV Ativa. Bom, primeiro o livro tem na Papel Jornal e tem na biblioteca, na livraria lá da Universidade Federal de Roraima. Eu não distribuí em outras livrarias porque a editora me disponibilizou apenas 300 exemplares e eles estão praticamente esgotados. Né? Talvez numa segunda edição a gente vai colocar na rede comercial de livrarias. Em segundo lugar, Ismar, as minhas primeiras palavras são de agradecimento a você, a sua equipe, a TV Ativa, por me convidar aqui para fazer o seu último programa. Isso me dá muita alegria e orgulho. Ao povo de Roraima, eu diria o seguinte, apesar de todas as coisas que a gente faz, tendo um discurso crítico, né, Roraima tem futuro.
o que eu gostaria de dizer? Primeiro, que o fato de ter um discurso crítico não significa que eu não acredito no futuro melhor para Roraima. Ao contrário, tudo que eu tenho na vida, toda a minha família, meus filhos, meus 6 netos, vem um 7º agora, todos moram aqui, todos estudam aqui, trabalham aqui, enfim. Se eu não acreditasse no futuro de Roraima, eu já estaria, como muitos outros fazem, né, com um pé fora desse estado. Né? Eu não vejo outra opção de viver que não seja aqui em Roraima. Então, Roraima tem futuro. O que falta é, primeiro, nós descobrimos o caminho. Né? Segundo, o que falta é nós termos uma união entre as classes políticas, sociais e a população e irmos juntos buscar esse objetivo. E esse objetivo, no meu entender, passa por a gente buscar industrializar o estado de Roraima, passa por a gente melhorar a oferta de cursos superiores da universidade para transformar Boa Vista numa espécie de capital universitária. O que falta são administradores públicos e políticos que entendam que hoje medicina é uma indústria. Sim. Que a gente se cria aqui alguns centros de excelência em alguns ramos da medicina, não só para evitar que os nossos roraimenses saiam daqui para buscar saúde em outros centros, mas que venham venezuelanos, guianenses, amazonenses aqui para se tratar conosco. Isso é uma grande indústria. Então, são esses ramos, né, que eu acho que a gente tem que buscar com inteligência, com trabalho, com coragem e com esperança de que isso pode melhorar a nossa vida. Muito bem, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de ter vindo até aqui. Leve um abraço meu à dona Nazaré, a família toda, né, Getulinho, Paula, enfim. E dizer que é uma grande honra tê-lo recebido aqui. Grande parte do que eu sou hoje como profissional, eu devo a experiência que eu tive com o senhor que me passou conselhos e me ajudou quando eu cheguei aqui, logo no início da minha carreira como profissional da imprensa aqui no estado. Então, quero deixar aqui de público, né, o meu agradecimento por tudo isso que o senhor fez por mim. Tá bom? Obrigado, Elismar. Muito obrigado, acho que o talento é seu. Né? Eu gostaria de fazer um reparo final. Eu tenho um neto chamado Dieguinho. Né? E aí, na homenagem lá da Assembleia, as pessoas que foram falar sempre se referiam a Paula e ao Getulinho, porque são os dois mais conhecidos. E a mãe dele é a Carolina, que é a mais nova. Aí, no segundo orador que falou só no Getulinho e na Paula, né? Não falou no Alberto, nem falou na Carolina, ele virou para a mãe dele e disse: mamãe, e nós? Então, eu tenho 4 maravilhosos filhos, sim, uma mulher espetacular, né? 6 netos, esperando o 7º, o Antônio está vindo aí, né? E a família, para mim, é a minha estrutura, né? É a minha base de lançamento para tudo que eu faço na vida. Muito obrigado, um abraço aos ouvintes da TV Ativa e do seu programa. Muito bem. Este, portanto, é o programa de número 77. Gostaria de agradecer a sua audiência que nos acompanhou nesses 77 programas que a gente fez até agora, em 2006. Deixar aqui o meu abraço a toda a equipe da TV Ativa que me recebeu assim com um profissionalismo que eu vou dizer aqui que me impressionou, né? Deixar aqui o meu agradecimento à dona Sulamires e também ao doutor Roberto Araújo, que acreditaram no nosso trabalho, né? Nos deram esse espaço, e dizer que a gente volta, os nossos telespectadores aí que nos acompanharam, a gente volta e, portanto, vamos ter aí um mês de férias merecidas, né? E a gente volta na primeira quinta-feira de 2017, de fevereiro de 2017. Então, até lá, boa noite, muito obrigado.